Fala pessoal, tudo bem? Quero contar uma história para vocês. A história do real, o real brasileiro. Pessoal, quero só mostrar aqui uma coleção de umas cédulas que eu tenho de uma coleção, gosto de colecionar. E aí a coleção tem de algumas moedas, cédulas de outros países, mas eu vou mostrar aqui apenas a do real brasileiro. Aquela cédula do real brasileiro que existia há um tempo atrás. E antes até de eu mostrar a cédula do real brasileiro, que surgiu lá em 1994, olha só. Essa aqui era os cruzados, aqui eram 10.000 cruzados. Nota bem velhinha, mas tem outras aqui melhores. Aqui no caso já vai ser os cruzeiros. Aqui era 5 cruzeiros, a cédula. Tinha de 10 também, por exemplo. Olha aí, Getúlio Vargas. Tinha também essa aqui, a nota de 200 cruzeiros, olha só. Não sei se você chegou a pegar em uma dessas. Talvez. Bom, você que é de 2015, 2020, talvez você não hoje não pegou, talvez não tenha pegado nem a do real brasileiro, porque deixou de existir aquela cédula, né? Se desvalorizou tanto que deixou de existir o real brasileiro. Olha só, essa aqui era a cédula inicial de R$ 1 da época, lá em 1994. Perdurou por alguns anos e depois deixou de existir. E. Ah tá, essa aqui é uma nota de R$ 1, de US$ 1. Olha só, nota de US$ 1, cédula de US$ 1, que naquela época o dólar estava valendo, houve uma época que o dólar chegou a valer R$ 6. E aí para você trocar dólar pelo real você precisaria de inclusive uma cédula de 5 e uma cédula de 1. Tá aqui, olha. Você praticamente precisava uma cédula de 5 e uma cédula de R$ 1. Essa daqui era a cédula, primeira cédula de R$ 5, eu acredito que você vai lembrar. Olha só, então você precisaria de R$ 6 para trocar por US$ 1, para você ver tamanha a desvalorização do real brasileiro. Olha só, a nota de 5, essa aqui era a primeira. Veja só, a primeira cédula, e depois fizeram uma outra, uma menor, uma cédula menor. Veja. Tá? Na época, olha só, além da de 5, também havia a de R$ 2. Olha só, cédula de R$ 2. Certo? E depois também, na época, junto com a de 5, olha só, fizeram uma de 2 menor também. Na época, era um dos fatores era que ajudaria para os cegos, né? Mas também não deixaria de ser acredito que uma desculpa para imprimir mais dinheiro. Olha só, a nota de R$ 10, uma mais recente, né? Havia uma mais antiga, essa aqui era a nota de 10 do real, que essa nota de 10 já não estava valendo muita coisa, já estava muito desvalorizado. Na época, meus amigos, naquela época, era época ali de 2000 e até um exemplo, 2024. Naquela época o real, ele comparado com o dólar, ele estava valendo 16, R$ 17. Esse real aqui, que na verdade não estava existindo naquela época, já tinham deixado de fabricar essa cédula aqui. Mas R$ 1 brasileiro, né, já estava valendo ali de cerca de 17, 16 centavos de dólar. Então, um dos motivos aí para emitir novas notas era talvez uma desculpa para imprimir mais dinheiro, né? Aqui a nota de 20, mico-leão dourado, fizeram também. E aqui, meus amigos, olha só, a nota de R$ 50. A famosa onça, vocês lembram? Pois é, essas cédulas não existem mais. O real brasileiro, olha só, deixou de existir.
né? Tanta desvalorização. Essa aqui era a onça, a famosa onça. Tinha também a cédula de R$ 100. Veja só, a cédula de 100. Então, todas essas cédulas elas deixaram de existir, né? Criaram naquela época o real digital, que na época era o Drex. E aí a cédula foi deixando de existir, por isso até que eu, já sabendo que ela ia deixar de circular, eu acabei guardando, porque eu gosto de colecionar, acabei guardando algumas cédulas. Essas cédulas. E aí por último, meus amigos, tiveram a ideia de imprimir uma nova cédula. Olha só, 200, a cédula de R$ 200. E aqui é também mais uma vez a grande desculpa para se imprimir mais real, imprimir mais dinheiro, colocar mais dinheiro na praça. E aí você sabe, a inflação naquela época foi lá pro alto, com mais dinheiro na praça, com mais impressão de dinheiro. Naquela época até o Bitcoin estava valendo cerca de R$ 500 mil. E aí, cada vez mais, dólar subindo e o real se desvalorizando. Se desvalorizou tanto que acabou deixando de existir. Criaram o Drex, na época o real digital, mas a cédula física ela deixou de existir. Então, tá aqui, ó. Era uma vez o real brasileiro. Tá, pessoal? Era essa coleção que eu queria mostrar para vocês e contar um pouco da história do real. Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.